Boa tarde, sejam bem-vindos e desde já convido vocês para relaxarem nessas cadeiras, aproveitarem dessa energia que foi dispensada desde o momento que vocês entraram na casa e tenham certeza que nós estamos sendo atendidos mais do que pelos nossos pedidos, mas por algo que nós sentimos ou nem sabemos que precisamos. E Deus perfeitamente nos envia para que nós possamos receber. Relaxem, respirem. E que nesse momento de conexão com a esfera superior, com os nossos amigos de luz, com a energia dessa casa, desse ambiente, tão carinhosamente preparada para que nós estivéssemos aqui nessa tarde, nós agradecemos. Agradecemos por esse corpo que nos conduziu até aqui, pelos bálsamos recebidos, pela oportunidade de vida, de aprendizado, de refazer, de reconectar, de reciclar. Que todos os dias, é reestabelecido no nosso íntimo. Obrigada pelo sol que ainda se faz lá fora, encoberto pelas nuvens, por essa névoa úmida e delicada. Obrigada pelos ouvidos que ouvem o cantar dos pássaros, que reconhecem a tua grandeza. Obrigada por essa natureza infinita, desde o solo, as raízes, os troncos, as folhas, as águas, e que nós possamos nos espelhar nessa natureza que incansavelmente ora todos os dias, todos os minutos, rendendo graças à divindade que criou cada um desses detalhes. Que nós possamos reconhecer desde já, desde sempre, a beleza que é estarmos aqui e termos a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. Que nessa tarde, cada palavra, cada intenção, cada questionamento seja reflexivo e transformador. Minimamente que seja, para que ao sairmos dessa porta hoje, nossas condutas, nossos hábitos já não sejam mais os mesmos. Que a nossa melhor versão, mais atualizada, saia dessa porta e coloque em prática aquilo que aprendeu, ou aquilo que os olhos a partir de agora enxergarão de forma diferente. Obrigada pela oportunidade, obrigada. E iniciamos essas atividades de hoje, que assim seja. E assim é. Hoje o tema é falar sobre o exercício do bem. Essa passagenzinha, assim como tantas outras dos livros do Chico, são passagens curtas, mas extremamente reflexivas, questionadoras e transformadoras, se levadas mais profundamente no nosso ser. E essa não é diferente. O nome do livro é o Livro da Esperança, coloquei ali, e aqui na frente tem um exemplar para vocês verem, se quiserem adquirir depois. Mas essa passagem em específico, ela traz reflexões importantes para os nossos dias, para a nossa conduta, para a forma como nós interagimos com as pessoas que estão na nossa volta.
E aí, como de costume dos livros do Chico pela psicografia de Emmanuel, sempre tem uma passagem lá do Evangelho, né? E aí ele traz, nesse primeiro momento, uma frasezinha que diz assim, que está lá contida no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Uma frase de Jesus. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Quais serão os tesouros que nós precisamos ajuntar ao longo da nossa existência? Se ele já está falando que são os tesouros lá do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, a gente sabe que esses bens materiais e esses tesouros materiais que nós temos aqui, desde o nosso corpo até as nossas aquisições, elas são transitórias, temporárias, elas vão ficar aqui. Elas se decompõem, elas enferrujam, a traça consome e nós não o levaremos junto conosco. No máximo até o caixão e o nosso fim não é ali. Então ele traz ainda, na sequência, outra frase dizendo: sedes bons e caridosos. Essa é a chave dos céus. A resposta para os tesouros ele já traz contida aqui. Sedes bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Se ele está dizendo que nós somos bens materiais e que o verdadeiro tesouro e a verdadeira chave que abre as portas lá no outro plano para que nós tenhamos a contemplação de uma vida plena é bondade e caridade, já cabe nesse momento aqui uma reflexão sobre se nós estamos ajuntando esses tesouros, ou se nós estamos de posse dessas chaves efetivamente. Se eu perguntar para cada um de vocês, certamente vocês me responderão que sim, que a gente é bom, que nós somos bons, e na medida do possível, quase sempre, a gente é muito caridoso. Sendo que a gente precisa lembrar que bondade e caridade não se resume a efeito material, ou a entrega material, ou a doação de um recurso financeiro, de dinheiro mesmo, das nossas roupas que não cabem mais, ou daquilo que a gente não quer mais dentro da nossa casa. Isso não se resume caridade nem bondade. Isso é uma faceta. Até porque a verdadeira caridade implicaria de nós não tirarmos a roupa que a gente não quer mais, mas aquela que a gente muito gosta. E carinhosamente oferecer para outra pessoa. Não enfiar uma roupa de doação dentro de um saco preto. Será que a gente já se deu conta que ninguém merece algo que vai dentro de um saco preto no lixo? Tudo amarrotado? E aí já aproveito para dizer, gente, o pessoal que faz triagem de roupa, seja aqui em outra casa, às vezes tem que dar um trabalhão, que a roupa vem suja, vem amassada, tem que lavar, tem que dar uma passadinha. E aí a gente entregou, às vezes achando que fez a maior caridade com um furo. A gente gostaria de receber uma roupa desse jeito? Não. É possível fazer um gesto a mais de caridade, um esforço maior nesse ímpeto de uma doação? Cuidar, limpar, deixar cheiroso, pelo menos limpo, dobrado. Às vezes num cabide que eu não quero mais, que eu não uso mais, penduradinho. Mas vocês sabem que sempre vem os bálsamos e vem o tapa, né? E ele traz o tapinha na sequência aqui. E aí já é Emmanuel colocando. Comumente inventamos toda a espécie de pretexto para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Ele está dizendo aqui que nós ficamos arrumando desculpa para fazer isso. E quem nesse momento o pensamento foi e negou essa frase, quando eu falei, vamos refletir juntos e vamos repensar. Porque sim, nós arrumamos desculpas, nós arrumamos pretextos para fazer bondade e caridade. Quer ver como?
Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Beleza, ele está dizendo aqui que a gente não nega que tem que fazer o bem. Que a gente sabe que tem que fazer, que tem que se doar, que tem que ser bom, que tem que ser generoso, tem que ser caridoso com as pessoas, a gente sabe disso, ok? Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Nós entregamos desculpas a rodo para não fazer. Ah, mas eu faço sempre que possível. Sempre que possível. Interessante. E quando que é impossível? Eu acredito que a resposta seja nunca. E se nós limitamos as nossas ações de caridade, bondade e exercício do bem a sempre que for possível, calcule se nós fôssemos atendidos pelo Criador, pelos nossos mentores e aqueles que vêm nos auxiliar sempre que possível. Ou só quando possível. Acho que a gente ia estar meio mal. Desamparado várias vezes. Porque se nos falta tempo para fazer tudo, imagina para a espiritualidade, que tem que dar conta de nos proteger, cuidar da nossa fala, cuidar da nossa energia, agir, ver como a gente interage com as pessoas, cuida daqui, vai por lá, não, agora intui ela para ir por outra rua, porque aqui tá perigoso, não sai de casa agora, cuida do filho, tem que ligar para não sei quem. Todo momento nós somos intuídos para isso, e a gente esquece que essa intuição não é só nossa. Também é tarefa do plano espiritual nos auxiliando nessa tarefa de amor para conosco em evolução. Mas, quando nos é requerido o exercício do bem, ele está nos dizendo que, comumente, nós desculpamos e achamos desculpas e justificativas para o não exercício. Não satisfeito ali, ele cita os exemplos para nós realmente entendermos que nós fazemos isso. Confessamos-nos incompetentes. Essa aqui é muito legal. Confessamos-nos incompetentes. Aí a gente acha que a gente não faz isso. Mas quantas vezes, principalmente aqui na casa, outro dia eu fiz uma fala aqui e uma irmã disse, que bom que tu falou isso, porque muitas vezes eu não quis participar de determinadas situações porque eu achava que eu não era capaz de fazer aquilo. Ainda mais quando se trata de energia. Convidar alguém para dar um passe? Gente, não sou capaz de fazer isso. De fazer uma tarefa nova, de fazer um alimento novo, de se exercitar numa tarefa que é uma experiência nova. Eu não sou capaz de fazer isso. Não consigo. Justificativa e desculpa que a gente dá para não fazer. Alegamos cansaço. Eita! Sempre a gente está cansado. Porque o dia foi corrido. Porque foi quente. Porque está chovendo e aí eu estou cansado, preciso descansar. E aí, volto a lembrar vocês que eu já falei em outro momento aqui, para quem me ouviu, a gente precisa sair da síndrome da escassez. Porque cansaço também é escassez de energia. É reclamação daquilo que não se tem. E quando eu falo todos os dias, e a espiritualidade renova as nossas energias toda manhã, nós precisamos entender que nós não estamos cansados. Sempre tem um pouco mais de ânimo. Sempre tem um restinho de energia para fazer algo. Afirmamos-nos sem tempo. Se o dia tivesse mais que 24 horas, ia faltar ainda. E aí, nós todos os dias experienciamos com essa ferramenta aqui, como 1 hora passa muito rápido. 1 hora de celular, quando vê, você foi. Mas 1 hora me doando para alguém, fazendo um empenho maior, às vezes é muito tempo. Para mim é muito tempo, que dirá para a pessoa que recebe. 1 hora do meu tempo foi doada para outra pessoa.
eu impactei a vida de outra pessoa, eu ajudei ela naquilo que ele precisava. Você tem noção do que é isso? E vamos lembrar que tempo é o bem mais precioso que se tem. Não é dinheiro, não é roupa, não é joia, é tempo. Porque para todas essas aquisições nós investimos tempo. Então nós também precisamos colocar a serviço do bem o nosso tempo. Declaramos-nos enfermos. As enfermidades são muitas vezes as desculpas que a gente usa, né? Eu tô gripado, eu tô com uma dor na perna, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Não tô dizendo que às vezes elas nos impossibilitam, logicamente, mas são temporárias. E mesmo assim, nós vemos pessoas com muitas dificuldades físicas fazendo bem da mesma forma. E lembro a vocês que as nossas enfermidades físicas são colocadas, quando com consciência, como ferramenta de aprendizado para nós sermos boca de Deus a serviço das outras pessoas que passam pela mesma dificuldade. Porque naquilo que nós passamos com dificuldade, que nós superamos, que nós nos curamos, é que nós temos capacidade de falar, que nós temos direito de fala porque nós passamos por aquilo. E as enfermidades são incríveis para isso. Não, a gente não está falando que vai ser igual para o outro, mas a minha capacidade de superação muitas vezes é exemplo para o próximo. Então a gente pode usar assim essa ferramenta para dizer como nós superamos as nossas enfermidades, as doenças, como nós vencemos isso, porque certamente em algum lugar do mundo que essa rede nos liga, essa mensagem vai chegar. Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Reclamamos cooperação. Quantas vezes a gente não fez nada ou não foi em determinado lugar porque não tinha companhia, porque fulano de tal não vai. A nossa ação é determinada pela presença de outra pessoa. Eu só vou fazer o bem, eu só vou lá naquele voluntariado, eu só vou vir na casa espírita se fulano de tal vier comigo. Não dá. Não dá para ficar refém de outra pessoa. Porque as agendas nem sempre fecham e porque as evoluções são diferentes. Quem responde pelos meus atos sou eu. Não a minha irmã, não a minha mãe, nem o meu cônjuge, nem meu amigo. A gente pode somar força, lógico. Mas se não vai junto, vai sozinho. Faz igual. Se doa igual. Aqui e ali empregamos expressões crônicas que justificam a fuga, como sejam: é muito difícil, essa tarefa é muito difícil, é impossível para mim fazer isso. Melhor esperar. Semana que vem eu faço. Semana que vem eu vou, que eu tô menos cansada. Vamos ver. Essa aqui é ótima, né? A gente usa bastante. Vamos ver, vamos combinar. Depois a gente combina um horário. É que nem a visita que ficou há 2 séculos atrás. A gente nunca foi fazer. Porque vamos ver. Vamos ver. E ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes a que, em ocasiões, nos precipitamos de maneira inesperada. Aí vem o grande finale, quase. Tem mais 1 hora, eu acho, de fala. Brincadeira. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos, cálculos, enquanto para o mal, apenas em raro, imaginamos as suas consequências. Gente, para fazer o bem, a gente cria uma teia e é quase que tem que preencher um formulário. Como que vai ser?
Aonde que vai ser? O que tem que fazer? O que tem que levar? Quanto tempo vai demorar? Aonde que é? Que hora começa? Que hora termina? Eu posso ir vestido assim? Não posso ir. Agora, quando alguém convida para fazer algo que é do nosso agrado, dos nossos vícios, da nossa conduta, do nosso dia a dia, nós sequer pensamos em todo esse checklist que a gente fez para outra aplicação. E sequer pensamos se isso realmente vai ter uma aplicabilidade. Se isso vai realmente fazer bem para alguém, se vai fazer bem para mim, se vai mudar a vida de alguém, a minha. Às vezes traz mais consequências ruins para mim do que para os outros. Mas a gente decide bem rápido aquilo que nos favorece. E aí, prestem atenção. Entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Frase de geladeira. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o fez, comete falta. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o fez, comete falta. Ainda segue. E 19 séculos depois, e essa conta já aumentou, porque aqui ele está se falando de 19 séculos depois dessa passagem do Evangelho do Tiago, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram um ensinamento ainda mais, explicando na questão 642 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos já tem mais tempo que isso, então calculem que já faz mais de 20 séculos. De 19 séculos. A pergunta é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, tanto aqui, enquanto encarnado, quanto na esfera espiritual, bastará eu não ter feito nada de ruim para as pessoas? E para mim mesmo? Categoricamente, não. Cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Eu vou chamar a atenção para duas coisas aqui nessa resposta. Cumpre-lhes fazer o bem, agora, no limite das suas forças. Que é limite? Vejam que ele fala no limite das nossas forças. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, ao longo das nossas vidas, saboreamos o limite das nossas forças pouquíssimas vezes. Talvez dê para contar nos dedos. Porque o limite das nossas forças é completa escassez de energia. É uma impossibilidade de locomoção, de pensamento. Porque para fazer o bem a gente não precisa sair da cama necessariamente, quando a impossibilidade é física. Porque a nossa cabeça aqui, essa massa encefálica que tem aqui dentro, é capaz de produzir energia e disseminar e fazer conexões a menos que o estalar de um dedo. Isso também é exercício de bem. Só que a gente esquece que a nossa prece também é isso. A gente esquece que a nossa oração, o nosso pensamento, a nossa emanação, o nosso abraço, as nossas palavras também são exercícios de bem. Então, os nossos limites de força são muito, muito diferentes daquele que nós pensamos que é. Então, quando a gente está muito cansado, e houver a possibilidade do exercício do bem,
vocês vão lembrar, esse não é o meu limite. Não é o limite da minha força, ainda tem um restinho aqui. Ainda tem a rapa do tacho que eu posso fazer. E aí, ele termina aqui dizendo, e depois eu vou finalizar com a outra pergunta, o Espiritismo dessa forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade. O nosso dever aqui, enquanto instituição, enquanto portadores desse conhecimento e disseminadores desse conhecimento, que eles não nos pertencem, nós só disseminamos ele para um maior número de pessoas, é lembrar da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento, daquilo que nós devemos fazer, de que nós não podemos, não devemos e não vamos terceirizar serviço. Ninguém veio de férias para uma reencarnação. Todos viemos a trabalho, com pequenos lapsos de descanso. E que mesmo descansando no limite das nossas forças, nós temos condição de exercitar a bondade e a caridade. Vem esclarecer, ele está falando do Espiritismo, vem esclarecermos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo, em não ter praticado o bem que nos cabe fazer. Não adianta sentar a bunda na cadeira, ficar deitado o dia inteiro, não falar mal, não fazer nada, que a gente vai ser isento de responsabilidade. A nossa responsabilidade está em todos os dias, diante de aquilo que eu vejo, falo, ouço, executo, também fazer o bem. E aí, quando eu leio essa frase aqui, algo que tem me assustado mesmo, nos últimos tempos, quando eu acesso as redes sociais, é ver que nós presenciamos, vemos muitas realidades acontecendo, muitas situações, onde as pessoas, em vez de agirem em prol do próximo, ligam a câmera para que outras pessoas possam ver, se não milhares, ver aquela ação. Hoje mesmo, eu abri o celular e era uma pessoa filmando uma briga de casal na frente da porta dele, o rapaz sendo agressivo com a esposa. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Que beleza! Será que eu não posso ser gentil e dizer, vocês precisam de ajuda? Eu posso ajudar vocês com alguma coisa? Vamos conversar. Talvez acho que aqui, no meio da rua, não é o lugar para fazer isso. Será que eu consigo, ao ver aquilo, nem pegar essa ferramenta e fazer uma oração para que aquela energia e para que a espiritualidade possa se fazer presente ali e amenizar os ânimos desses corações ainda incendiados pela raiva, ainda materializados? Deu de usar essa ferramenta para isso. A nossa responsabilidade, e por isso que eu estou falando isso agora, porque nós seremos cobrados pelo mal, não só pelo mal que não fizemos, mas pelo bem que nós deixamos de fazer. Então, se eu estou vendo alguém passar por uma dificuldade, não pega isso. Vai e faz. Dá um abraço, acolhe aquela alma, dá uma palavra de conforto, lê uma passagem do Evangelho, sei lá. Mas a espiritualidade é tão perfeita que vai soprar intuitivamente para vocês. Para cada um de nós, ela faz isso todos os dias e a gente não usa disso para atuar. Então, o que é que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo no exercício do bem? O quanto eu realmente estou praticando e não só não fazendo? E aproveito aqui para fazer com que cada um reflita sobre duas palavrinhas, compaixão e dó. Porque quando a gente fala de exercício do bem, a gente imediatamente
vê muitas situações que nos colocam a questionar qual é o sentimento gerado por aquilo. Tem uma pessoa passando uma necessidade ali, eu me compadeço, eu me sentimentalizo e eu tenho dó. Será que eu devo ter dó ou será que eu devo ter compaixão? A diferença de dó e compaixão é que o dó fica no sentir só. Eu sinto a dor, eu me compadeço. E a compaixão me leva à ação. Porque eu, nesse momento, quando eu ajo com dó, eu não só deixei de fazer algo mal, mas eu também não fiz nada de bom. Mas a compaixão me leva para essa outra esfera, onde eu saio do dó e parto para a ação, onde o meu amor envolve aquele ser, e aí sim eu exercito aquilo que eu vim fazer aqui, e que eu serei levado para outro patamar e outra atmosfera. Então, a partir de hoje, que nós possamos agir com questionamento acerca das nossas ações, das coisas que nós estamos vendo, vivenciando, fazendo, e que deixe de sair do dó, que deixe de sair de só olhar, só do observador, e passe a ser um praticador. Uma pessoa que age. Hoje de manhã eu fui posta à prova. Porque quinta-feira eu dei essa mesma palestra aqui à tarde. E eu fui levar o lixo na lixeira. E o exemplo que eu dei na quinta-feira foi que, inclusive, o lixo que nós viermos na rua e não ajuntarmos, nós seremos cobrados. Porque nós deixamos de praticar o bem. O bem para quem? Para mim. Vai entupir o esgoto, vai transbordar, vai vir água suja na minha casa. Para as futuras gerações? Não, pode ser para mim mesmo, daqui uns dias. E eu levei o lixo na lixeira e quando eu voltei tinha um daqueles laços mágicos jogado na calçada e um papel. E eu passei e não recolhi. Imediatamente a voz soprou no meu ouvido. Parabéns! Falou e não fez, né? Eu disse, não vou voltar. Não vou voltar, não vou voltar. É a minha cabeça. Então, larguei a cesta do lixo dentro da loja. Eu disse, me perdoa, porque eu ainda também estou em aprendizado. Voltei, recolhi o laço e o papel e levei até a lixeira. O quanto isso me satisfez? Enormemente. Porque eu pude ter a certeza de que eu não estou sendo só observada por mim e pelas pessoas, mas por alguém muito maior, que me deu a responsabilidade de estar aqui falando para vocês nesse dia. E também fazendo e sendo observado lá fora. Nós nem sempre nos damos conta de que todos os dias, em qualquer lugar que a gente esteja, na rua ou em casa, nós somos observados. Sempre tem um olho atento, dizendo, não está fazendo aquilo que tu disse. O discurso é bonito, mas a execução é péssima. Que nós possamos introjetar dentro de nós todo esse conhecimento e, a partir de hoje, passar por essas pequenas ou grandes situações e não sair delas sem executar a nossa bondade. Eu passei do horário, muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que realmente isso, em algum momento, seja lembrado de forma consciente ou inconsciente, com o auxílio da espiritualidade, para que nós façamos o nosso melhor. Relaxem, respirem. Vamos fazer nossa prece final, pedir que os irmãos se coloquem para nós recebermos as energias. Eu vou terminar lendo a pergunta 643 e entendam ela como uma prece. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem?
não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia na existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Divino Mestre, Espíritos amigos, a toda essa egrégora formada nessa casa, nessa tarde que acompanha esses trabalhos, muito obrigada. Obrigada pelas tuas palavras que nos confrontam, que nos tiram da nossa zona de conforto e que nos responsabilizam pela nossa capacidade que nós previamente concordamos e imploramos para estar aqui executando. Relembra, através de uma leitura das palavras, de gestos, de uma observação, que todos os dias nós podemos aprender. E nós podemos nos contaminar com essa energia da bondade, do amor e da caridade. Porque só assim, nós caminharemos a passos mais largos na direção dessa contemplação verdadeira da vida espiritual. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por esse corpo, por esse dia, por essa alma, ainda um pouco inconsequente, mas engajada na direção da perfeição. Que toda essa luz, essa energia siga conosco ao longo dessa semana, possa ser distribuída aos nossos irmãos que formos encontrando nas ruas, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, aonde quer que estejamos. Obrigado pelo teu amor constante, pela tua paciência para conosco. E assim, reforça dentro de nós o teu amor, a caridade e a bondade para executarmos o bem sem distinção. E que assim seja.